15 minutos. Senhor presidente, deputado André, eu quero primeiramente já parabenizar. Hoje nós tivemos a posse da nossa presidente Michel Temer, da nossa advogada que vai comandar a nossa AGU, advogada Grace Mendonça, no comando da Advocacia Geral da União. Uma cerimônia hoje no Palácio, onde contou com a presença do presidente Michel Temer, do ministro Gilmar Mendes, do ministro do Supremo Dias Toffoli, do ministro Barroso, de toda a maioria da equipe da AGU presente, os familiares da advogada Grace Mendonça, e nós estamos agora com uma mulher no primeiro escalão do governo Michel Temer, uma mulher que é servidora pública de carreira da AGU, e deu para ver o prestígio dela com a presença das maiores lideranças do país, com todo o staff do Supremo Tribunal Federal, Tribunal de Contas do Trabalho e Tribunal de Contas da União. Então, parabéns à nossa Grace de Mendonça, que comandará a Advocacia Geral da União. Também, hoje, foi com a grata satisfação que acompanhei o pronunciamento e a prestação de contas do ministro Ricardo Barros da Saúde. O ministro Ricardo Barros, ele mostrou hoje o que ele é e o que é o governo Michel Temer. O governo Michel Temer é um governo com tranquilidade, é um governo com muito trabalho. O presidente Michel Temer chega cedo e sai do palácio em torno de 10, 11 horas da noite. O ministro-chefe da Casa Civil, ele chega às 8 da manhã, sai à meia-noite trabalhando. E os ministros do governo Michel Temer, todos estão numa competição entre eles para ver quem faz mais pelo nosso país, quem faz mais pelo nosso povo. E para fazer para o nosso povo, tem que seguir à risca aquilo que o nosso presidente Michel Temer pediu para os ministros. Vamos cortar gasto, vamos economizar, vamos fazer com que a nossa máquina pública, ela realmente seja pública. E o que é pública? É servir ao público. E para servir ao público, precisa economizar. E é o que está fazendo o ministro Ricardo Barros, o nosso ministro da Saúde. A reforma administrativa, 12,5 milhões em 4 meses de trabalho. 335 cargos da AS de livre nomeação foram extintos. 140 a mais do que o determinado pelo decreto presidencial. 335 cargos em comissão foram extintos. 88 funções gratificadas extintas. E 908 DAS transformadas em função comissionada do Poder Executivo. Isso resultou a economia de 12,5 milhões. Redução em média de 33% em despesa de aluguéis e serviços gerais. Resultou já uma economia de 52 milhões em 4 meses. Revisão em 38 contratos de informática do Ministério da Saúde. Uma economia de 80 milhões de reais. Compra de medicamento, vacina e insumos estratégicos. Uma economia até agora de 39% na aquisição de medicamentos. Eficiência em gestão. Uma economia de 1,59 bilhão de reais. Economia de 25 milhões no serviço de radioterapia. Resultado, mais de 1 bilhão em acesso à saúde pública. Com essa economia, sem mexer no orçamento, só com a economia que teve até agora, habilitação de 99 UPAs
que estavam funcionando com financiamento federal. Agora receberão 182 milhões por ano. 1.401 serviços de saúde em 216 santas casas e hospitais filantrópicos, sem o confinanciamento federal, agora receberão 372 milhões por ano. Incentivo à indústria nacional, com a produção no Brasil da vacina, fortalecimento da autossuficiência do país. São investimento de 227 milhões. Aquisição de 7,4 milhões de unidade a mais de medicamento no valor de 222 milhões de reais. Esse é o nosso governo Michel Temer, e aqui representado pelo ministro Ricardo Barros. É isso que tem que fazer. Nós precisamos economizar. E aqui foi dado o exemplo de economia. E todos os nossos ministérios e todos os nossos ministros estão procurando fazer isso. Ontem nós tivemos com o ministro Maurício Quintela. Você vê a satisfação dele mostrar o que ele está economizando para investir na infraestrutura. Nós temos o nosso ministro da Educação, o nosso ministro da Justiça, o nosso ministro Osmar Terra, todos estão procurando fazer o melhor para o nosso país. E é isso que nos dá a tranquilidade de chegar aqui, olhando no olho do nosso povo brasileiro e dizer: o Brasil, com o governo Michel Temer, com o apoio que ele tem nessa casa pelos nossos deputados federais e deputados, nossos senadores, com essa administração, com esse grupo de ministros, com os nossos servidores públicos, federais, estaduais e os municipais que ajudam lá na ponta, eu não tenho dúvidas nenhuma, os nossos empresários que estão vivendo um momento tão difícil, são 65% das empresas que já não conseguem pagar mais os impostos, os bancos federais não estão ajudando da forma que precisava ajudar. Mas vocês podem ter certeza de uma coisa: com esse governo sério, competente e dedicado, pode ter a esperança, a tranquilidade de que as coisas irão melhorar. E nós tivemos o exemplo hoje, o presidente das Santas Casas, feliz, o ministro Ricardo Barros foi aplaudido de pé por umas 4 vezes, atrasos de pagamentos, que desde 2014 a equipe da ex-presidenta Dilma, aquela que desgovernou o Brasil, não pagava. Em 4 meses as coisas estão acontecendo, e assim vai ser em todos os ministérios. Caixa Econômica Federal é gestão, é gente boa, é trabalho, é conversando, é olhando no olho do deputado. O presidente Michel Temer é uma pessoa equilibrada, sensível, honesta, séria. Eu não tenho dúvidas nenhuma, o Brasil vai ser sim um dos maiores países do mundo em gestão, em fornecimento de alimento para o mundo. A nossa indústria vai dar um up. O Brasil, com certeza, tem a solução. Hoje podemos dizer, deputado André, nós temos um presidente, nós temos uma equipe, nós temos um povo filho de Deus e que quer o melhor do nosso país. Se vê a preocupação de cada ministro em querer fazer mais, em querer ajudar a população, em querer ser útil. E eu quero dizer que nessa economia de 1 bilhão, muitas vezes o povo brasileiro, 1 bilhão, mas roubaram mais de 220 bilhões, roubaram, mas só para que o povo tenha noção o que é 1 bilhão. 1 bilhão daria para construir 50 hospitais, gastando 20 milhões cada hospital. Ou daria para comprar 5.000 ambulâncias no valor de 200 mil reais. Isso só na economia, só na gestão interna do Ministério, já conseguimos isso. Então imagine colocando um ministro honesto, sério,
o como nós vamos conseguir colocar o nosso país nos eixos. Mas eu quero me dedicar agora, parabenizar a nossa Operação Lava Jato, ao juiz Sérgio Moro, à nossa Polícia Federal, ao Ministério Público Federal, ao Supremo Tribunal Federal, porque a corrupção, ela, sem sombra de dúvidas, foi o maior mal que aconteceu para o nosso país. Foi roubo, roubo, roubo e roubo. Era essa o slogan. E hoje, o Procurador-Geral da República, Procurador-Geral não, o Procurador da República, Deltan Dallagnol, que está juntamente com o Moro, na Operação Lava Jato, durante 1 hora, ele e a equipe dele, deixou bem claro, está deixando bem claro, que o ex-presidente Lula era o coordenador, o grande beneficiário de toda a corrupção que aconteceu no nosso país. Palavras do Ministério Público. E eu quero dizer, nós estamos agora em plena campanha eleitoral. Eu quero dizer ao povo brasileiro, esse povo inteligente, esse povo sofrido, quando vocês escutarem algum desses petistas falar mal de alguém, vocês podem ter certeza de uma coisa: de quem ele estiver falando mal, é porque aquela pessoa é boa. Quando eles falam mal, é porque a pessoa é boa. Quando eles falam que a pessoa é ruim, é porque a pessoa é boa. Quando eles falam que a pessoa é mentirosa, é porque a pessoa não é mentirosa. Porque eles são ao contrário de tudo que tem de bom. A maneira com que esse povo governou o nosso país, a maneira com que eles usaram a máquina pública, a maneira com que a ex-presidenta Dilma fez para ganhar a eleição, enganando o povo brasileiro até 2014, enganou. Eu imagino como que era que a equipe da ex-presidenta Dilma fazia. Eu acho que eles iam dormir e falar assim: o que nós vamos fazer para mentir para o povo brasileiro amanhã? E no outro dia eles levantavam e mentiam, até ganhar a eleição, e a presidenta Dilma levou o Brasil no caos que eles levaram. Mas o povo brasileiro foi às ruas, pediu a saída da ex-presidenta Dilma, e essa casa, com 367 votos, tirou a presidenta Dilma. E o Senado fez um grande trabalho, onde a democracia imperou e acabou também lá com o regime ditatorial e fraudulento do governo Dilma Rousseff. Eu não tenho dúvida nenhuma, o Brasil está em ótimas mãos e o povo brasileiro pode ter certeza de que nós teremos um futuro ótimo, porque o presidente Michel Temer tem equipe, tem gente boa e bem intencionada que quer o melhor do nosso Brasil. Parabéns ao presidente Michel Temer e parabéns à sua equipe pelo excelente trabalho que vem fazendo. E vamos à luta. Muito obrigado. Obrigado, deputado Mauro Pereira. Quero dizer que o sentimento que tenho é o mesmo de Vossa Excelência.